Hoje eu quero falar algo com vocês, uma mensagem muito especial. Eu já trouxe essa mensagem para vocês, acho que no começo do ano, mas foi uma mensagem assim muito poderosa. Deus falou com muitas pessoas e eu creio que Deus vai continuar falando essa noite novamente. Antes de começar, eu gosto de contar algo engraçado, né, gente? Quero contar sobre... Nós estamos no final do ano, né? E muitas vezes os pais, eles prometem algo para o filho, assim, né? Falam, olha, se você for bem no ano, chegar no final de ano, o pai vai dar uma bicicleta para você, vai dar um videogame, né? Tem sempre essa história, né? Então a criança, ela trabalha o ano inteiro, ela tira notas boas, ela não falta, porque ela está almejando o brinquedo do final do ano. Né? Quantas vezes meu pai ou minha mãe às vezes falava isso para mim, né? Ó, se você for bem no final do ano eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, né? E eu quero falar sobre um caso de um menino, né? Mesma história, mesmo caso. Ele no final de ano ele chegou para o pai dele, né? No final do último dia da escola, ele disse o seguinte assim para o pai dele: pai, tem uma notícia para você. Aí o pai perguntou: é mesmo, meu filho? Que notícia é então? Você lembra, pai? Você me prometeu que se eu passasse de ano, você ia me dar uma bicicleta. Ah, eu lembro, meu filho, eu lembro sim. Pois é, pai, você economizou um dinheirão. Ele não foi tão bem, né, no final do ano. Mas eu creio que aqui não. Aqui você foi muito bem esse ano, viu? Os nossos filhos foram muito bem, né? Sabe o que eu quero falar com você essa noite? Sobre TSD. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Olha, se existe algo que é muito precioso, se existe algo que eu e você, a gente tem que valorizar, olha, acima de todas as coisas. Talvez você está buscando, eu quero os melhores dons para a minha vida. Eu desejo ter uma família abençoada. Eu desejo saber pregar melhor. Eu desejo ser um líder de célula. Se existe todas essas coisas que talvez você almeja, eu quero dizer algo para você essa noite. Existe uma prioridade acima de todas. Existe uma prioridade que tem que ser o topo de tudo. E sendo o topo de tudo, ele vai ser a resposta para todo o resto para você. Se existe algo que eu e você a gente tem que valorizar muito, muito, é o nosso tempo a sós com Deus. O nosso tempo a sós com Deus. Né? Como que está sendo ter um tempo a sós com Deus? Hein? Como é que está sendo? Ou melhor, eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você tem tido um tempo a sós com Deus? Vamos começar por aí. Né? Será que você está tendo um tempo a sós com Deus? Eu tenho visto várias cabeças assim. Eu lembro que a última vez que eu preguei essa mensagem aqui, eu não lembro a data, deixa eu ver se tem a data aqui. Não saiu a data aqui. Mas foi logo no começo do ano que eu trouxe essa mensagem. E a partir dali, muitas pessoas que não tinham essa prática, começaram a ter. Né? Eu não sei como é que foi quando você ouviu essa mensagem lá no começo do ano. Você vem mantendo e vem crescendo, ou se você começou e parou. Mas eu quero hoje estimular você, gente. Né? Existe algo que tem que estar no seu topo da lista. Repita assim comigo: a minha prioridade deve ser o meu tempo a sós com Deus. Repita assim comigo: eu abro mão de tudo, mas não do meu TSD. Amém? Então, você está tendo um tempo a sós com Deus? Olha só, se a resposta sua é não, quais seriam as razões? Qual que é o motivo que você diz que você não tem buscado a Deus? Você não está tendo um tempo a sós com Deus. Sabe, muitas pessoas elas têm algumas justificativas, viu, gente? Né? Talvez o que eu vou falar aqui, talvez seja a tua justificativa. Né? Sabe qual que é a resposta que normalmente a gente dá para buscar Deus? Primeira, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Eu trabalho muito, né? Eu faço muito hora extra. Eu chego em casa muito cansado.
Só dá tempo de eu tomar um banho, jantar e dormir. Então eu não tenho tempo. Ou, pastor, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não consigo ter regra na minha vida. Eu não consigo ser uma pessoa disciplinada. Eu já até tentei, mas eu não consigo até o fim. Eu só comecei, mas eu não consegui continuar. Ou talvez você diz assim, puxa vida, isso nunca foi minha prioridade. Eu nunca tinha pensado que orar, ler a Bíblia, falar com Deus, deveria ser uma prioridade. Então nunca foi minha prioridade. Ou talvez, uma outra justificativa que alguém possa dar é assim: eu nunca valorizei de fato esse momento, Nunca achei que tinha tanto valor esse tempo a sós com Deus. Ou alguém pode dizer assim: eu tenho algumas coisas mais importantes antes para fazer. Antes, eu tenho muito a fazer, eu chego em casa, então, se eu conseguir terminar tudo aquilo que eu tenho para fazer, aí eu oro, eu vou ler a Bíblia. Mas se não der tempo, o que eu vou fazer? Essas e outras justificativas são justificativas que às vezes nós damos para não priorizar, sabia disso? Se nós estamos falando que é uma prioridade, ela deve ser uma prioridade, então ela tem que vir antes de qualquer coisa. Você concorda comigo? Não é? Você come todo dia? Quem aqui come todo dia? Lá, só o Gé levantou a mão. O restante aqui ninguém come todo dia, viu, Gé? O Gé come. Quem aqui precisa beber água todo dia? Agora, mas alguns bebem água aqui agora, Gé. Então só um come e o restante bebe água. O povo faz jejum aqui, então não vai ser difícil agora. Não tem a desculpa do jejum do WhatsApp e do Facebook, né? Então tá tranquilo aqui. Mas, gente, brincadeira à parte aí. Isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. Tem que ser prioridade. Às vezes a gente está tão preocupado, eu quero numa igreja, a igreja do poder de Deus. Eu quero ver manifestação, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou, não, eu vou para uma igreja onde ninguém pode pular. Tem que ser uma igreja onde a gente senta bonitinho, não pode bater palma. Bateria é do diabo. Pelo amor de Deus, não pode ter uma bateria. Ou a gente vai naquela onde tem muito estudo bíblico e é só estudo bíblico, não tem mais nada. Mas, gente, você pode aprender de tudo na tua vida, mas se você não aprender a tirar tempo a sós com Deus, nada dessas outras coisas vai valer a pena. Sabia que nós estamos sendo preparados para um dia nos relacionarmos profundamente com Deus lá no céu? É para isso que nós estamos sendo preparados aqui. É para isso que nós estamos sendo preparados. Deus já nos permitiu que a gente tenha total liberdade para chegar na sua presença. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Hoje eu e você, a gente pode entrar no lugar mais santo, na presença de Deus. Hoje eu e você, a gente tem essa liberdade. Então, às vezes alguém vem para mim, para Paulo, e fala assim: pastor, você ora pela minha vida? Eu oro até com muita alegria. Mas como eu gostaria de ouvir a pessoa dizer assim: pastor, eu estou com problema, mas eu estou orando tanto. Eu já estou orando tanto. Sabe por quê? Eu não sou mais especial que você. Você também pode entrar na presença de Deus da mesma forma, gente. Da mesma forma. Quando você entende isso, quando a ficha cai, você começa a conquistar coisas que você nunca conquistou na tua vida. Ontem eu estava lá falando com Deus: Deus, me dá uma palavra sobre tal assunto e tal. Fiz uma pergunta. Aí Deus falou assim comigo: olha, abre em texto tal, capítulo tal, versículo tal. Na hora que eu abri, eu assustei. Falei: olha, Deus fala assim comigo muitas vezes, Hoje mesmo falou de novo assim: olha, abre lá. Exatamente aquilo que eu estou orando, às vezes Ele fala assim comigo. Eu tenho aprendido a remir meu tempo, sabe? O meu tempo é precioso, gente. Eu trabalho, eu tenho que tomar conta da igreja, tenho que tomar conta da família. E penso que é fácil, assim, você conseguir lidar com tudo. Não é fácil. Não é fácil, Mas eu sei que você não tem tempo a perder. Assim como eu não tenho tempo a perder. A gente tem que aprender a remir o nosso tempo, não é verdade? Agora, não é mais fácil a gente perguntar para Deus:
sobre aqueles assuntos que a gente tem dúvida. Você fala, Deus, eu estou com dúvida nisso, o que eu tenho que fazer? Eu estou com dúvida naquilo, o que eu tenho que fazer? No teu tempo a sós com Deus, Deus vai falar com você. Ele fala com você. Amém? Então, se existe uma prioridade na tua vida, deve ser a prioridade de tirar tempo com Deus, tempo a sós com Deus. Tá? Mas pastor, eu vim na igreja. Pensa comigo, pastor, eu vou no Tadel, eu vou na quarta, eu estou na célula, eu vou no discipulado e eu vou no culto. São 4 reuniões aí que eu estou buscando Deus. Amém. Vamos abrir comigo então Mateus capítulo 6, verso 6. Olha só o que diz aí. Mateus capítulo 6, o versículo 6 também. Amém? Todo mundo achou? Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Você está entendendo o que a palavra de Deus diz? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, o culto de celebração, a célula, o Tadel, o discipulado, ele substitui o tempo a sós com Deus? Sim ou não? Não. Tá? Não é porque você está fazendo todas essas coisas fielmente que você não precisa, então, ter o teu TSD, ter o teu tempo a sós com Deus. Então você precisa ir e fazer isso todo dia, tá? O próprio Jesus está ensinando a importância para os discípulos dele. Isso aqui que você acabou de ler em Mateus capítulo 6, verso 6, é o próprio Jesus dizendo. Né? Ele está falando, olha, mas quando você for orar, ele está falando para os discípulos dele. Vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que o vem em secreto, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Onde está a recompensa, gente? Está no secreto, não é? Olha que interessante. A recompensa não está aqui no culto de celebração, muitas vezes. Não é? Eu conheço muitas pessoas, gente, que amam o culto de celebração, buscam a Deus no culto de celebração, esperando a recompensa de Deus no culto de celebração. Mas a Bíblia diz que a recompensa está onde? No secreto. Aqui, quando eu venho ao culto, eu venho para me alimentar, ouvir da palavra de Deus, a minha fé crescer. Eu venho aqui para adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Mas as recompensas, elas estão lá no secreto, onde ninguém está vendo você. Só Deus está te vendo. Só Deus sabe o seu coração, quando você está na presença dEle no teu quarto, com a porta fechada, ajoelhado, orando e clamando ao Senhor. É ali que vem as tuas recompensas. Tem gente aqui que às vezes você não dá nada, né? Você acha, puxa vida, aquela pessoa não fala tanto, e não isso, aquilo, mas Deus está abençoando aquele fulano, aquela fulana. O que está acontecendo? Pai que vem em secreto, recompensa. Em secreto, Deus tem recompensado muitas vidas aqui. Muitas vidas. A gente tem que ter isso como a prática primordial da nossa igreja. Eu acho o seguinte, né? Você sabe que os nossos corações aqui, eles são representados, cada coração representa algo, não é? Eu acho que a gente podia, se existisse o TSD ali dentro daqueles corações, ele seria um outro coração dentro daquele amarelo, não é? Porque o coração azul, ele representa o quê? O culto de celebração. Não é assim que a gente diz? O vermelho, aliás, o verde, ele representa a célula. Nós estamos diminuindo, né? O amarelo, ele representa o quê? O discipulado 1 a 1. Agora, o TSD, ele está dentro disso ainda, como prioridade. Existem algumas prioridades dentro da nossa igreja, que é o quê? O tempo a sós com Deus, ele está em primeiro lugar. Antes de célula, antes de culto, antes de discipulado. Então, eu quero estimular você essa noite, te desafiar. Se você não está tendo o seu tempo a sós com Deus, corre,
Corre porque ainda dá tempo, viu? Corre, pratique o TSD todo dia, todo santo dia, todo santo dia. Agora, quais são as recompensas que nós temos no secreto? Primeira delas aí, a recompensa da presença de Deus. Quando você está orando ali, o que você sente? Aquela presença maravilhosa de Jesus, não é assim? Não é? Toda vez que você busca Deus, Ele se manifesta. Toda vez Ele se manifesta ali. Tem recompensa melhor do que Deus estar presente naquele momento, no teu quarto, enquanto você está orando? Hein? Eu te pergunto, existe recompensa maior do que o próprio Deus, Ele está ali do teu lado para falar contigo? Não existe recompensa maior. Outra recompensa, a recompensa do consolo. Às vezes, você está tão chateado, você chega no teu quarto ali, você vai se lamentar com Deus, né? Às vezes você vai falar, puxa vida, Deus, olha minha vida como é que está, me ajude, Deus, porque eu não estou conseguindo vencer tal área da minha vida. Aí Deus vem, Ele te consola, Ele fala, filho, eu estou com você, eu sou o teu ajudador, eu vou te ajudar em tudo que você precisar, fique tranquilo. Aí você sai dali consolado, né? Você chegou todo destruído, aí você sai totalmente diferente. Você sai ali consolado, porque Deus, Ele está te dizendo que Ele vai estar com você, para tudo que precisar, para o que der e vier. Às vezes você chega e você está com um problema, é seu com Deus. Aí Ele fala, eu vou ser com você. E Ele sempre vem assim para nos estimular, né? Ele nunca vem com uma palavra para deixar a gente em dúvida, ou para colocar a gente para baixo. Ele nunca vem, Ele diz assim, é verdade, meu filho, eu sei que as coisas estão ruins mesmo, viu? Olha, você tem toda a razão. Não, Ele nunca vem para trazer uma palavra assim. O consolo dele é dizer assim, meu filho, pode não estar bem agora, mas eu sou com você, tudo vai dar certo, vai mudar, a tua história eu vou mudar, eu vou fazer de novo, confia em mim, se entrega a mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Outra recompensa que você tem é força, recompensa da força. Às vezes você chega e fala, Deus, eu me sinto tão pequeno, Deus, não é? Eu me sinto assim uma pessoa tão humilde, eu acho que eu não mereço nada do Senhor. Deus, me perdoe por não conseguir fazer tal coisa para o Senhor, por não corresponder. Ele fala, meu filho, levante a cabeça, eu sou a tua força, eu sou contigo. Você sai dali revigorado, né? Parece que você sai dali, daquele tempo a sós com Deus, como se fosse um leão, não é? Um leão, você sai dali, você entrou uma formiguinha, mas na hora que você sai do quarto, se aparecer um leão na frente ali, você detona com aquele leão ali. Assim como Davi, né? Ele matou o leão, ele matou o urso, e a Bíblia diz que ele era o quê? De pequena estatura, né? Ele era pequeno, né? Ninguém dava nada para ele, ele era magrinho, né? Mas aquele magrinho, aquela pessoa que ninguém dava nada, foi ele que matou um leão, foi ele que matou um urso para proteger as ovelhas dele. Ninguém dava nada para ele, mas ele confiava no Senhor. Quando o gigante Golias, ele começou a desafiar, tem alguém aí para me desafiar, mano a mano, eu e mais um, quem são vocês? Começou a desafiar, né? Davi, o que aconteceu? Ele ficou assim, muito bravo, e ele nem estava participando da guerra, ele só foi levar comida para os irmãos dele ali. Mas na hora que ele viu, ele falou, quem que é esse incircunciso? Nós fazemos parte do exército de Deus, quem pode contra nós? Não, Deus vai pesar a mão, Deus está conosco. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia a força que Deus tinha sobre o povo dele, ele sabia e ele não duvidava. Sabe por quê? Todo o salmo foi escrito por quem? Assim, a maior parte dele, por Davi, gente, né? Davi, ele está muitas partes ali no Velho Testamento. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, e alguém que fez tanta coisa errada ainda, né? Mas ele, quantas vezes ele não agia errado, ele se humilhava na presença de Deus. Ele buscava, a Bíblia diz várias e várias vezes que ele ia buscar o Senhor, ele estava orando, ele falava com Deus, ele se humilhava, ele chorava,
Se existe algo que tem a dizer sobre Davi na Bíblia, é quantas vezes ele buscava a Deus. Ele buscou muito mais a Deus do que ele venceu batalhas na vida dele. Ele orou muito mais, ele buscou muito mais, né? Deus foi a força de Davi. Sabe outra recompensa que você tem? Resposta. Quando você chega com um problemão para Deus, sabe, que você não sabe nem como solucionar, chega diante de Deus, em humildade, em quebrantamento, reconhecendo, em fé. Sabe o que vai acontecer quando você sair do teu quarto? Você vai sair com a resposta na tua mão. Ele vai te dar a resposta. Ele vai dar. Sabe o que acontece? Eu vou ser, assim, com muito amor e carinho, eu vou falar algo para você, gente. Sabe por que muitas pessoas não estão tendo vitória na sua vida em certas áreas? Sabe por quê? Porque não estão buscando a resposta de Deus. Ou, quando busca, é de qualquer jeito, né? É só no desespero. É só Deus me ajuda, mas não paga um preço de oração todo dia. Não vai para o quarto. A Bíblia diz que é no quarto, é a sós, é no secreto. Às vezes nós estamos tendo problema na nossa vida porque a gente não está buscando. Gente, esse é o segredo. É o segredo para a tua vida. Ei, vocês estão aí? Está todo mundo aí? Eu estou dizendo para vocês o segredo dos segredos para a tua vida. É o segredo dos segredos. Busque a Deus. Busque a Deus. Você está passando algum problema? Aprenda a ter uma rotina de buscar a Deus. Às vezes você tem uma rotina para qualquer outra coisa. Para solucionar o problema você tem uma rotina. Mas você não tem uma rotina para buscar a Deus. Às vezes tem problema, gente, que nós não vamos mesmo conseguir solucionar. Às vezes é só um milagre de Deus para nos ajudar. Sabia disso? Às vezes é só um milagre dele. Não tem coisa que eu possa fazer, que você possa fazer, que vai mudar aquela situação. Não existe. Mas da mesma forma é tão simples e tão fácil. Ele só quer se relacionar comigo, com você. Você começa a buscar Deus, mas não porque você espera algo em troca dele. É lógico que talvez você, quando começa, você é movido por... Você está precisando de algo, aí você começa a buscar Deus, né? Amém, não tem problema. O importante é começar, tá bom? Não se sinta condenado se você começou a buscar Deus só porque você está com problema, viu? Não, a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está indo buscar Deus, mesmo ouvido, né, não pela atitude mais nobre, não tem problema. Você pode começar a buscar Deus em qualquer momento, tá? E eu sei que depois esse tempo vai mudar na tua vida. Você começou a ir buscar Deus, porque você precisar. Fala, Deus, olha, eu estou vindo ao Senhor porque eu estou precisando. Que o Senhor mude a minha história. Que o Senhor mude a minha situação. Deus, a minha situação está preta. Deus, né, ela já mudou de cor, passou de branco para amarelo, para azul, para verde. Agora ela está... Não tem mais o que fazer. Chegou no limite. Vá buscar Deus. Vá buscar Deus. Ele é a resposta de tudo. O pastor não é a resposta de tudo. O líder de célula não é a resposta de tudo. O teu discipulador não é a resposta de tudo. A resposta é Deus. Nós só somos canais de Deus, gente. Né? Só o lugar onde a água passa. Quem que é a fonte? Jesus. Jesus é a fonte. Né? O teu pastor, ele é o quê? Fonte ou canal? Canal. Teu líder de célula é o quê? Fonte ou canal? Canal. Teu discipulador é o quê? Busque Deus incessantemente. Ele vai mudar. Eu sei que às vezes você olha para a situação do Brasil, você fala, puxa vida. Eu estava conversando até com meu irmão essa semana. Às vezes a gente olha as notícias, né? De jornal, aí você olha um problema atrás do outro no Brasil, não é assim? Não é verdade, gente? Aí você assiste aquele jornal, você fala, o Brasil está na beira do precipício, gente. Se acontecer mais um probleminha aí, se der impeachment, os investidores, e o que vai acontecer com o Brasil? Não é assim? A gente não fica? Nós somos direcionados por quê? Pelo que a TV diz ou pelo que a palavra de Deus diz? É nesse momento que às vezes a gente tem que deixar a televisão desligada, viu, gente? Tá? Esse é um grande segredo. Você não quer que a tua fé seja abalada? Não fica dando ouvido para a TV.
Não fica dando ouvido para telejornal. Não fica dando ouvido para gente incrédula, problemática, negativa, pessimista. Começa a andar com gente de fé. Nesse momento, você quer que a tua situação mude? Ande com gente de fé. Viu? Se posicione em fé. Se posicione na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então comece a ouvir muita mensagem. Eu tenho esse costume, gente, todo dia eu ouço umas 2 mensagens. Eu ponho ali e fico ouvindo, porque eu quero que a minha fé aumente. Eu sei que esse é o segredo, né? Quanto mais eu ouço, mais minha fé vai aumentando. Então quando eu preciso, por exemplo, vamos supor sobre a igreja aqui, que nós precisamos aprender mais sobre discipulado. A minha fé precisa aumentar sobre discipulado. Eu vou ouvir o quê? Mensagens sobre discipulado, né? Só um exemplo aqui, que eu estou dando um exemplo bom. Então eu ouço muito. Ou se é sobre pastoreio, eu vou ouvir sobre pastoreio. Ou é sobre supervisão, ou é sobre liderar célula. Então eu vou ouvindo. A minha fé vai aumentando, né? Aquilo vai crescendo dentro de mim. Agora começa a ouvir jornal todo dia, viu? Começa a ouvir o telejornal para você ver o que vai acontecer. O impeachment está aí. A corrupção. Não sei o que está. Nós temos que fazer a nossa parte, que é orar. Pode estar acontecendo várias coisas, mas você vai estar sendo guardado pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Amém? Outra recompensa que Deus traz sobre a tua vida, alegria. Quando Deus responde a você, quando você sai dali consolado, você sai dali transformado do teu tempo a sós com Deus, não é verdade? Né? A alegria do Senhor, ela inunda o nosso coração, gente. Por isso que eu falei muito sobre alegria hoje, né? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Não deixa isso ir embora, não. Porque se a alegria vai embora, muitas outras coisas vão embora, não é? Nunca deixa ir embora a tua alegria. Olha só o que diz João, capítulo 16, verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quem aqui quer a alegria do Senhor sobre a vida de vocês? Deus está dizendo, peçam e receberão. Aí quando vocês pedirem, vocês receberem, a alegria de vocês vai ser completa. Completa. E é assim que acontece mesmo. Às vezes você está orando com Deus, aí Deus vem e traz exatamente a resposta para aquilo que você precisava, né? Você sai dali, gente, com uma alegria, né, Ed? O Ed veio compartilhar comigo essa semana, ele estava todo feliz. Olha, eu orei e Deus fez isso. Amém, é isso mesmo. A alegria tem que ser completa. Sabe, nesse texto aí que nós lemos, gente, a gente vê que Deus, Ele é o nosso Pai, não é? Ele é o nosso Pai e Ele tem o desejo em responder às nossas orações, não é? Ele se alegra. Se você buscar Ele, buscá-lo verdadeiramente, Ele tem um desejo de completar a tua alegria. Olha só, Deus está ali só esperando. É como se Deus estivesse sentado com um presente de Natal na mão, assim. Falando, meu filho, não é? É só você vir aqui e pedir. É só você vir aqui e pedir. Está aqui comigo, está aqui na minha mão. É só você sair do teu lugar. É só você começar a me buscar. É só você não precisa de muito. É só você se relacionar comigo. É como se Deus estivesse implorando, conversa comigo, por favor. É isso que Deus está falando. Em outras palavras, por favor, conversa comigo. Eu quero trazer tudo que você precisa, mas só conversa comigo. É como se Deus estivesse falando, vamos combinar uma coisa? Eu quero te abençoar. Você quer ser abençoado, meu filho? Eu quero. Então nós vamos fazer um trato. Conversa comigo. É isso que Deus está falando com você essa noite, né? Conversa comigo. Deus, eu vejo um paizão, não é? É um paizão tão precioso. Ele quer conversar. Eu era de não conversar, gente. Eu tinha um costume de não falar muito, né? E eu tive que estimular isso na minha vida. Eu não conversava dentro da minha casa, não conversava com minha esposa, não conversava com ninguém. Eu era muito calado. E a gente vê que Deus quer conversar, né? Deus quer que eu e você sejamos uns tagarelas, não é assim? Deus espera ser ouvido, Deus espera que você fale. Amém? Tudo isso para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Olha, eu quero dizer algo para vocês, é com muito carinho que eu vou dizer isso, tá?
Às vezes a gente acompanha alguns casais, gente, com problema em relacionamento. Ou às vezes a gente trabalha, lida com jovens, né, que tem vários problemas diversos. Aí sabe o que a gente percebe? Que essas pessoas que vêm até nós com problemas, aí a primeira coisa que você nota, você pergunta, você está buscando a Deus? Você está orando, lendo a Bíblia? A pessoa dá aquela risadinha amarela, né? Não estou. Essa é a resposta. A pessoa vem com um problemão e ela não sabe que a resposta dela não estava aqui, não estava ali. Estava ela em buscar Deus, ela orar. Ela lê a Bíblia e orar. Ali estavam todas as respostas dela. Aí sabe o que acontece? Às vezes a gente até direciona a pessoa, fala, olha, então é o seguinte, então tem conserto, viu? O teu problema casal, o teu problema jovem, tem conserto, vai dar tudo certo. Aí você só precisa fazer uma coisa. Agora você vai voltar para a tua casa, você vai começar o teu tempo a sós com Deus, começar a orar, ler a Bíblia todo dia. Combinado? Ah, não, tá combinado, pastor. Vamos fazer assim então. Olha, eu garanto para você que em 3 meses, tudo isso que você trouxe aqui vai ter mudado. É 3 meses, não precisa mais do que isso. A tua história vai mudar em 3 meses. A pessoa quando volta, está com os mesmos problemas, né? Aí a primeira coisa que você pergunta, e aí, como é que está o teu tempo a sós com Deus? Pastor, eu não fiz nem um dia, eu não orei e não li a Bíblia. Pois é, a resposta está aí de novo. Tem gente que não paga um preço, gente. Não paga um preço. Mas olha, eu não estou falando dessa igreja não, tá? Porque eu quero até parabenizar você. Viu? Parabéns, Igreja da Paz, Rio Claro. Você tem entendido esse princípio. Sei que muitos e muitos aqui têm orado bastante, têm lido a Bíblia bastante, viu? Se essa igreja é muito abençoada, ela se deve ao quê? Pessoas que que buscam a Deus. Parabéns, viu? Parabéns para você. Mas eu quero dizer que isso é só o começo do que Deus tem para a tua vida, viu? Se você tem ouvido a resposta de Deus, se Deus tem aberto portas, se Deus está te dando novas chances, eu quero dizer uma coisa, isso é só o começo. Deus tem muito mais para você. Quanto mais você se relacionar com Ele, quanto mais você buscar, mais portas vão se abrir, mais respostas vão vir, mais Deus vai te abençoar. Isso é só o comecinho, só o comecinho. Sabe, às vezes quando a pessoa está com algum problema de saúde, o que acontece? Ela vai no médico, o médico receita um medicamento para ela, não é assim? Não é assim que funciona? Mesma coisa na vida espiritual. Às vezes o teu pastor ele te dá um conselho. Hoje, o culto de hoje é um baita de um conselho. Eu estou falando para você o segredo dos segredos. Eu estou falando para você a solução para os teus problemas. Agora, assim como a pessoa que está doente, ela precisa de um remédio, ela precisa, né, o médico pode até dar a receita para ela. Mas só com a receita na mão, ela vai ser curada? O que ela precisa fazer? Precisa ir lá comprar o remédio. E mais do que isso, precisa tomar o remédio. Porque se ela não comprar o remédio e não tomar o remédio, vai ser curada? Então tá. Então agora vamos falar do teu problema agora. Eu estou dando a receita médica do teu problema. Tá? Aí você precisa comprar. Primeira coisa. Você precisa chegar agora na tua casa e ler a Bíblia, tá? Ler a Bíblia e orar, se alimentar disso. Aí a cura vai vir para todos os teus problemas. Amém? Então ouça a tua liderança, queridos. Ouça a tua liderança, tá? Na nossa comunhão diária com Deus, através do TSD, eu e você, nós somos nutridos. O nosso espírito, ele vai começar a se alimentar de vitaminas, tá? Aí sabe o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer. O teu espírito agora ele vai começar a se tornar forte, porque você está tomando remédio, você está se alimentando direito. Agora, sabe uma das coisas que os ministros de Deus, quando eles lidam com o problema das pessoas, a primeira coisa que ele nota é o quê? É as mentiras do diabo. A pessoa que vem com problema, muitas vezes ela está acreditando em mentira do diabo. Não é? Muitas vezes é isso. Às vezes você fala, puxa vida, ela não está enxergando que isso é mentira do diabo. Não está conseguindo enxergar. Mas quando você está tendo o seu tempo a sós com Deus, você está se alimentando, você está tomando um remédio, você está se precavendo contra as mentiras do diabo. Então esse é um grande segredo para a tua vida.
que vai acontecer com você daqui para frente. Começa a se alimentar, começa a nutrir o teu espírito. Você vai se tornar forte contra as mentiras do diabo. E mais do que isso, você vai se parecer com aquele que você está se relacionando. Opa! Mas eu vou me parecer com Deus, vou me parecer com Jesus? É isso mesmo. Quanto mais você buscar. Não tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és? Isso é Provérbios, viu, gente? Tá? Em Provérbios está escrito isso, em outras palavras. Né? Começa a andar com pessoas, aí você vai se tornar bem parecido com elas. Anda com pessoa de Deus, você vai se tornar de Deus, mais ainda. Começa a andar com pessoas incrédulas, a tua fé vai cair lá embaixo. Viu? Então, comece a andar junto com pessoas de Deus. Comece a se alimentar, comece a se relacionar com Deus. Olha só, você acha que tem alguma maneira da gente se tornar forte na nossa vida espiritual se a gente não tiver uma comunhão diária com Deus? Você acha que dá? Se a gente não orar, você acha que vai dar? Se a gente não ler a Bíblia, não meditar na palavra de Deus, se a gente não adorar a Deus, não louvar a Deus na nossa casa, dá? Dá para se tornar forte espiritual? Hã? Você precisa todo dia de alimento para o teu corpo andar, não é? É combustível. O alimento que você come, a água que você toma, ela é combustível para que o teu corpo continue andando. Tinha um suicida aqui, um mosquito suicida aqui. Então, o teu corpo ele precisa de um combustível para andar. A mesma coisa é o teu espírito. Para você continuar tendo vitória na tua vida, para você continuar andando de vitória em vitória, de fé em fé, você precisa alimentar o teu espírito. Como é que está o teu espírito hoje? Só está no osso ou ele está bem parrudo aí? Como é que está o teu espírito hoje? Hein? Sabe, se não tiver todas essas práticas, gente, não dá, viu? Não dá para se tornar forte espiritualmente falando, simplesmente não dá, não dá. Então, separar um tempo a sós com Deus é imprescindível para que a gente se torne forte e para que nós tenhamos crescimento espiritual. Esse é o segredo. Quer continuar sendo forte? Quer continuar crescendo em Deus? Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Não é? Você ouve uma mensagem dessa, puxa vida, pastor, mas isso é uma mensagem para uma pessoa que acabou de converter, né? Isso é o beabá. Mas se a gente não está vivendo nem o beabá, que é ler Bíblia e orar, como é que a gente quer buscar os melhores dons? Como é que você quer curar o enfermo? Como é que você quer orar com o cadeirante? Como é que você quer adorar a Deus aqui, o fogo descer? Me diz. Como é que você quer pregar e as pessoas serem transformadas? Como é que você quer ver uma igreja crescendo se você não tem tempo a sós com Deus? Me diz. Tem como, gente? Me explica o segredo, porque eu não conheço outro segredo a não ser ter uma vida sincera com Deus. Não conheço. E assim, e não é buscar Deus 15 minutos também não, gente. Talvez você vai começar com 15 minutos, mas tem que buscar muito Deus. Talvez você não consegue buscar 5 minutos. Começa com 5, 10 e vai crescendo. Mas não se contente com o tanto que você tem buscado a Deus. Queira mais para você. Queira mais. O meu alvo é no mínimo 1 hora de oração, gente. Mas eu quero aumentar esse alvo. Eu também tenho que crescer muito nessa área. Mas esse é o meu alvo principal. Todo dia, se eu levanto alguma coisa na minha mente, é o quê? Hoje eu preciso buscar mais a Deus. Eu acabo de acordar, é o primeiro pensamento que vem na minha mente. Então, busca a Deus incessantemente na tua vida. Quando você estiver buscando a Deus, nesse tempo vai acontecer algumas coisas na tua vida, tá? Quando você estiver buscando a Deus, você vai ser fortalecido na fé. A tua fé vai crescer. Você vai crescer na intimidade com Deus. Você vai desenvolver relacionamento, comunhão com o Espírito Santo. Olha que lindo. Quando você está orando, está no teu TSD, tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Jesus, ele afirmou que uma coisa é necessária, buscar estar com Ele.
ter seu tempo a sós com Jesus, buscar intimidade e relacionamento com sua presença. Certa vez Jesus disse isso, tá? Repita assim comigo: TSD será sempre a minha prioridade. Amém. Vamos ler o texto aí que fala sobre Jesus, dizendo tudo isso que eu disse. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Esse texto é muito lindo. Eu amo demais esse texto. Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, nós vamos ler. Olha só, a partir do verso 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só que texto maravilhoso. Marta, ela estava preocupada com o quê? Quem que era a dona da casa? Marta e Maria, as duas irmãs, não era? A Marta, gente, ela estava preocupada em servir a Jesus. Vamos lavar a louça para Jesus. Vamos varrer o chão para Jesus. Vamos cantar para Jesus. Os afazeres. Vamos fazer. Aí a irmã dela, afolgada, né? Estava onde? Aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. A Maria, né? Talvez pensou assim: deixa a Marta lá trabalhar, eu é que não saio daqui. Só que a Marta, ela ficou muito brava com a Maria, com a irmã dela. E ela foi lá falar com Jesus. Jesus, você acha justo o que a Maria está fazendo? Enquanto eu estou aqui ralando, limpando o chão, passando pano e fazendo tudo aqui dentro de casa, e ela está aí sentada, sem fazer nada, só te ouvindo. Ela falou, Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está preocupado com coisa tão pequena, coisa sem importância. Maria sabe valorizar o que é importante. É isso que Jesus estava dizendo. Então, Marta, eu não vou tirar esse privilégio dela, não. Deixa ela aqui. Se você quiser ficar limpando, você pode ficar. Mas eu não tiro o privilégio dela de ficar aqui me buscando. Você tem tido privilégio na tua casa, muitas vezes em buscar a Deus. Quando nós priorizamos o TSD, nós priorizamos o quê? A presença de Deus. Maria priorizou a presença de Jesus em sua casa, enquanto Marta, sua irmã, priorizou o trabalho para Jesus, né? Eu quero sugerir para vocês, gente, pelo menos 1 hora buscando a Deus, meia hora de oração, 15 minutos pelo menos lendo a Bíblia, e outros 15 adorando. Coloca um CD ali e adora o Senhor. Eu só quero sugerir, a maneira como você vai fazer, sabe, independente, só estou te sugerindo. Você pode separar meia hora, 15 minutos e 15 minutos, tá? Você não sabe como fazer. Agora, deixa eu dizer algo para você. Hábito e disciplina é necessário para você ter esse tempo. Se você não tiver um hábito, se você não tiver disciplina, você nunca vai conseguir. Tudo vai ser prioridade na tua vida, menos buscar a Deus. Tudo. Então tem que ter hábito, tem que ter disciplina. Da mesma forma como nós fazemos tantas coisas na nossa vida, não é? Nós temos que fazer, da mesma forma, buscar a Deus também. Tempo a sós com Deus. Tem que ter hábito, tem que ter disciplina, tá? Olha só, você sabia que quando a pessoa ela entra no exército, ela passa por um período de 40 dias praticando aquele mesmo exercício? Eu lembro porque eu fiz exército, eu fiz tiro de guerra, né? Eu lembro, a gente começou logo de cara assim, correndo todo dia, era 5 horas da manhã, correndo que nem louco, um shortinho curto, sem camisa naquele frio.
E a gente não entendia nada, chegava aquele monte de exercício. Eu lembro que os primeiros dias, gente, foi terrível. O primeiro dia eu não conseguia nem erguer a barra, né? Já tinha corrido naquele frio da manhã, aí erguia uma, 2 vezes, aí às vezes tinha que ficar parado lá em cima. O primeiro dia era terrível, o segundo, o terceiro. Quando eu vi, tinha passado mais de 30 dias, foram 40 dias praticando esses exercícios. No final dos 40 dias, gente, eu tirava de letra, fazer barra, o que fosse, flexão. E a gente já fazia de uma forma natural, porque tinha se tornado um hábito, uma disciplina para a gente, né? Para o pessoal do tiro de guerra lá. Eu lembro quando entrou, era um martírio, né? Mas depois desses dias ali, o pessoal estava tirando de letra, né? Até o pessoal mais cheinho já estava fazendo os exercícios lá. Isso tinha se tornado um hábito, uma disciplina. Então, quando a gente ia correr depois 5 horas da manhã, a gente não fazia diferença. Tinha que fazer exercício 6 horas da manhã, não tinha problema. Hoje, se pedir para fazer isso de novo, gente, né, eu acho que não precisa de 40 dias, eu acho que precisa de um ano inteiro para voltar a fazer isso, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, fala assim: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que você tenha uma prática, tá? Às vezes, você vai precisar dessa prática militar. Durante talvez 40 dias ali, buscando a Deus para se tornar um hábito, uma disciplina para você. Não é? Não adianta começar e no dia seguinte não fazer mais. Não, você faz durante 3 dias, no quarto você já esquece. Não, gente, tem que fazer todo dia. E é todo dia na mesma hora, no mesmo local, viu? Todo dia na mesma hora, no mesmo local. Aí vai dar certo. Gálatas capítulo 5, 16, 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. De acordo com esse texto que você acabou de ler aí, a carne ela não quer tirar tempo com Deus, viu? Tá? A tua vontade própria está dizendo: pastor, eu acho que eu só vou conseguir fazer um dia só. Né? Eu acho que não consigo nem 40 dias, muito mais um ano inteiro tirando tempo a sós com Deus. A carne, ela vai ficar guerreando com o teu espírito. O teu espírito não está dizendo que isso é bom, gente? Né? Você não sabe que isso é bom? Quem aqui sabe que orar, buscar Deus é bom? Isso é o teu espírito falando. Agora, o que a tua carne diz? Eu não vou conseguir. Acordar cedo? Fazer todo dia? 1 hora? É isso que a tua carne está pensando, viu, gente? Nessa hora aqui. A carne não quer, por isso você precisa ter disciplina. Olha só, eu quero falar um pouquinho com você sobre 3 níveis de oração e de tempo com Deus. Lucas 11, do verso 9 ao 10, fala assim: por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Depois que você começar a fazer, todo dia que você vai conseguir fazer, em nome de Jesus, primeiro nível que você vai chegar, sabe qual que é? Primeiro nível, você não estava acostumado a fazer, você não tinha TSD todo dia. Então, normalmente, quando você começa, teu primeiro nível vai ser o nível do pedir. Primeira coisa que você vai começar é pedir muita coisa ali para Deus, né? Pedir para receber. E olha só, Deus, como Pai, Ele quer muito alegrar o filho dele. Você é filho de Deus e Ele quer te alegrar. Ele ama atender os pedidos dos filhos dele. Você é filho de Deus, Ele ama atender os teus pedidos. Ele ama. A verdade é essa. Olha só o que diz Lucas 11, capítulo 11, verso 11 ao 13. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Está falando, olha, você que é pai e mãe,
Se o teu filho pedir algo, você vai se matar para dar para ele. Você vai deixar de comer, mas você vai dar. Agora, quanto mais o Pai que está no céu, se você orar, pedir para ele, muito mais ele vai fazer. Muito mais do que você está fazendo, ele está dizendo aqui. Então, o primeiro nível é pedir. Então, volto a dizer, não se sinta envergonhado. Se talvez você está agora começando a voltar para Deus, entende que esse princípio é precioso, o princípio do TSD, você vai buscar Deus só para pedir. Não tem problema. O importante é você começar. Mesmo, talvez, num fundinho não tão 100% certo aí, a Bíblia diz que Deus, Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a te responder, Ele está assim, e até com alegria Ele vai fazer isso, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar o que você está pedindo, e com alegria, tá? Agora o segundo nível é o nível de buscar. Você lembra que nós lemos lá em cima? Por isso digo, peçam e será dado. Agora, busquem e encontrarão. O segundo nível é buscar. Esse nível já é diferente, tá? É mais... Agora já não é um tempo só de pedir. Agora você está orando já frequentemente. Agora você vai orar mais. Agora é o outro nível, tá? Agora você vai passar mais tempo em oração. Agora a tua oração muda. Agora já é uma oração mais intensa na presença de Deus. Você passou de um nível de pedir, você não sabia nem como fazer. Agora você já sabe pedir, tá? Se você já sabe pedir, agora você pode passar por um outro nível, que é o nível de buscar mais de Deus, mais de Deus. Jeremias 29:13 fala assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é só buscar a Deus, agora você começa a buscar de todo o coração. Você não está sendo movido mais pelos pedidos, agora você está sendo movido porque você valoriza a presença de Deus. Você quer agora estar naquele quarto, você quer falar com Ele, você não vê a hora de chegar aquele momento de falar com Ele. Agora todo momento você está ali, eu não vejo a hora, está quase chegando o meu horário, meu expediente vai acabar, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar meu banho e ir para o meu quarto. Aí já começa a mudar, e já é outro nível. Nesse nível, nós nos encontramos com Deus, tá? Nesse nível, nós vamos ter experiências reais, nós vamos ter experiências marcantes com a presença de Deus. É nesse momento que Ele vai começar a falar coisas tão preciosas para você que você nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. Sabe aqueles segredos que a pessoa só conta quando ela confia? Não é? Quando o teu amigo confia muito em você, aí ele conta aquele segredo. Esse nível já é assim. Deus, Ele já começa a contar segredos para você. Ele já começa a dizer o que Ele espera da tua vida. Ele já começa a dizer o que vai acontecer com o teu futuro, né? Aí você não precisa nem de profeta dizer para você, porque Ele já começou a falar. Ele já começou a falar. Ele já está falando com você o que Ele vai fazer. Nesse nível, você começa a conquistar coisas que você nem imaginava mais, você nem lembrava mais. Aí começa a chegar para você. Mas Deus, eu nem mereço tanto. Ele já está se agradando de você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantos não encontram Deus, não têm achado, não têm tido experiências com Ele? Sabe por quê? Porque não estão buscando de todo o coração. Ou estão buscando só no nível do pedir, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo. É o nível do dá. Enquanto buscar envolve o desejo em conhecer a Deus, a sua presença, os caminhos dele. Agora começa a mudar, gente. Aí vai ser precioso. Você vai ver. Agora tem o último nível, que é o nível de bater. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, né? Batei e a porta será aberta, né? Agora o bater, ele envolve o quê? Agora sim, olha só. O bater envolve perseverar. Sabe quando você chega, começa a bater na porta e ninguém te atende? Aí você acha que ninguém está escutando, né? Deve ter gente ali, mas não estão me escutando. Aí você continua insistindo, batendo. Aí talvez você pensa, né? Eu acho que não é que ela não escutou, eu acho que ela está tomando banho, então eu vou continuar batendo até ela sair do banho.
E vai batendo, e vai batendo. Ah, não, eu acho que ela está demorando no banho, eu vou continuar batendo. Eu acho que ele está se trocando, eu vou continuar batendo para ele achar que eu não fui embora, para achar que eu estou aqui. E continua batendo, batendo. Agora é o nível da insistência, né? É o nível que envolve agora a perseverança. Agora você está perseverando, perseverando. E quando chega nesse nível, gente, você começa a interceder pelas pessoas, você começa a suplicar. O teu nível de oração não é o nível de pedir, é o nível de chorar pelas outras vidas, é o nível de muita súplica, né? É um nível de oração agora intensa. Agora a tua oração mudou, agora é aquela coisa intensa, constante, perseverante. Agora você ora sempre, sem nunca mais esmorecer. Lucas capítulo 18, verso 1 ao 7, olha o que diz aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva ela está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Olha o que Deus está dizendo. Está dizendo que quando você chega nesse nível, insistência, insistência, insistência. Aqui está dizendo que o juiz era injusto. Ele não estava nem dando bola para Deus, ele nem se importava com Deus, muito menos para as pessoas. Mas o que começou a acontecer? Ele falou: ai, quer saber de uma coisa? Deixa eu responder ao pedido dela para ela parar de me importunar, para parar de ficar vindo aqui, porque ela vem todo dia. Sabe aquela casa que você quer? Sabe aquele emprego que você espera para você? Sabe aquela mudança de vida? Você precisa chegar agora nesse nível aqui. Bater, 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 insistir, insistir, insistir. Aí o que Deus vai começar a fazer? Vai começar a colocar pessoas que nem acreditam em Deus para começar a abençoar a tua vida. Viu? Pessoas que nem acreditam em Deus, pessoas injustas, mas elas vão abençoar, vão liberar para você o teu pedido. Deus vai começar a usar pessoas assim. Amém? Agora esse nível, ele envolve disciplina, perseverança, precisa ser constante. Amém? Nesse nível que eu estou dizendo aqui, você já não cede pressões ao tempo, ao desânimo, às necessidades da sua carne. Agora, você assume a responsabilidade do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, assim como Jesus disse. Agora eu oro, não importa, pode vir o tempo, pode até chegar visita na minha casa, mas se chegar visita na minha casa no horário do meu TSD, vai ter que ficar esperando, porque eu não abro mão do meu TSD. Ah, mas eu estou com muito sono. Não importa o sono, aquele horário eu preciso buscar a Deus, nada mais importa. Ah, mas o céu está desabando. Não tem problema, agora eu vou buscar a Deus. Ah, mas está quase na hora. Não tem problema, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Não tem mais nada. Nesse nível, nada mais te impede. Nada mais te perturba. Nada mais vai ser um motivo para te impedir. Nem desculpas. Nem desculpas. Você não vai ter mais desculpas para dar. Mas é preciso você se envolver nesses 3 níveis de oração que eu disse aqui. Tá? Pode ser que você hoje esteja no nível do pedir, ou de pedir, buscar. Agora, Jesus, pelo Espírito, Ele quer te conduzir ao nível da responsabilidade. Repita comigo: responsabilidade, perseverança, constância, orar sempre, sem nunca esmorecer. Então, nunca mais você pode usar a justificativa do tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, hoje não dá. Ah, não é minha prioridade. Porque agora você sabe. Você sabe agora. Amém? Olha só, gente, essa frase aqui
é demais. John Piper, ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar que no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Uau! Você nunca vai poder usar a justificativa da falta de tempo. Eu não tenho tempo para buscar Deus. Se você tem tempo para ficar no Facebook, se você tem tempo para ficar no WhatsApp, você nunca vai poder usar desculpa para Deus. Deus, eu não orava, eu não buscava, porque não tinha tempo. Você nunca vai poder chegar para o teu líder e falar: meu líder, eu não busco porque eu não tenho tempo. Talvez você vai falar: olha, não é minha prioridade. Reconheça que não é tua prioridade. Mas nunca use a justificativa da falta de tempo. Nunca fale para o teu pastor: pastor, eu não oro, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Se você tem tempo, se o Facebook, o WhatsApp, na hora que você entrasse no programa, ele pudesse cronometrar o tempo que você ficou nele durante o mês, você ia se assustar com o tempo que você teve com esse tipo de programa. Assuma agora a sua responsabilidade, o dever, e a partir de hoje, tenha o seu TSD, amém? Salmo 63, 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Olha só que lindo. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede do Facebook. Não está escrito isso. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Escolha a melhor parte para você, viu? Até que esse tempo se torne um prazer para você. E você tenha fome e sede de Cristo, assim como o salmista disse: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma, mesmo buscando o Senhor intensamente, a minha alma tem sede do Senhor. Parece que quanto mais eu busco, mais parece que a minha vida é uma terra seca. Mais parece que falta água. Mais parece que eu estou exausto. Eu preciso mais e mais. E mais do Senhor, muito mais.